infecção viral tem sobrecarregado hospitais da China. 5 anos depois do surgimento da Covid no país, a Organização Mundial da Saúde monitora os casos com preocupação. A notícia de que a China estaria sendo devastada por um misterioso vírus se espalhou rapidamente no país depois de vídeos publicados nas redes sociais mostrarem hospitais lotados. Será que o que está acontecendo na China agora, essa doença que está chamando a atenção da China e também do mundo como um todo, ela deveria nos preocupar? Será que a gente está na iminência de uma nova pandemia? Será que a gente está para viver novamente todo aquele pesadelo que a gente viveu com a pandemia de Covid-19? É o que a gente vai entender nesse vídeo. E deixando bem claro que nesse vídeo não existe fake news, a gente está pautando no que a gente tem de evidência até hoje sobre o que está acontecendo na China e o que pode acontecer com o planeta como um todo. Desde dezembro de 2024 tem tido uma atenção voltada para a China por conta de vários vídeos e notícias que estão circulando aí nas redes sociais sobre uma sobrecarga do sistema de saúde chinês por conta de uma doença respiratória. Esse surto está sendo causado pelo metapneumovírus humano. E é claro que depois do que a gente viveu com a pandemia de Covid-19 e uma doença que teve a origem na China, a gente fica extremamente preocupado com a iminência de uma nova pandemia. Infelizmente, a gente sabe que existem cada vez mais chances de termos doenças como essas, porque os vírus, eles sofrem mutações, e quando sofrem mutações a gente pode ter novos vírus, a gente pode ter vírus que os seres humanos nunca tiveram contato antes, e isso pode desencadear epidemias, pandemias, aquele cenário todo gravíssimo que a gente já viveu com o Covid-19. Então a gente tá num momento de muita tensão, num momento de muita preocupação com o que pode acontecer. Mas vamos conversar nesse vídeo e entender certinho se existe esse risco, se esse risco é palpável no momento atual em que a gente tá e o que realmente está acontecendo na China, de acordo até com o próprio CDC chinês, que é o Centro de Controle de Doenças da região. Meu nome é Maite Dadal, eu sou médica de família e comunidade e eu trago bastante conteúdo baseado em evidências, realmente conteúdo de qualidade aqui sobre saúde e bem-estar. Então se esse vídeo for interessante para você, já dá uma seguida, que é se inscrever no canal, a nova no YouTube aqui. E deixa o seu comentário com temas que você gostaria que eu trouxesse, tá? Eu sou muito apaixonada por trazer, conteúdo de saúde e bem-estar, por comunicar a saúde, e eu adoro poder realmente quebrar fake news, quebrar toda essa falta, de conhecimento que a gente tem sobre saúde e tornar esse assunto um pouco mais palpável para todo mundo. Claro que quando a gente vai falar sobre isso, vem muitos gatilhos e muitos flashbacks de 2020. Mas a doença atual, o cenário que a gente tem hoje, ela é bem diferente e ela tem uma proposta muito diferente, porque não é um vírus novo. Pode ser que tenham pequenas mutações, mas é um vírus que ele não tem um potencial tão catastrófico como o Covid-19 tinha. Então, o que é essa doença, primeiro, para a gente entender? Então, o metapneumovírus humano, ele é um vírus que ele causa uma infecção de vias aéreas superiores. E isso é bem comum em épocas sazonais, então você já deve estar imaginando que quando é frio, a gente geralmente tem muitas pessoas gripadas, resfriadas, e o metapneumovírus humano, ele faz parte dos irmãozinhos da família que causam essas gripes, resfriados sazonais. A gente tem que lembrar que a China, ela tá passando, por uma parte da China tá passando pelo inverno. Então, de dezembro até março, a gente tem um aumento de doenças respiratórias naquela região, principalmente o norte da China, justamente por conta da região sazonal, do aspecto sazonal, que a gente está falando de um período em que fica mais frio e aumenta o risco de transmissão dessas doenças. E causa sintomas que são bem semelhantes a outros resfriados, então vai trazer tosse, febre, coriza, congestão nasal, pode dar dor de garganta, dor no corpo. E os sintomas, eles tendem a ser leves, brandos autolimitados, ou seja, como qualquer doença viral, a gente tem o início da doença e o próprio corpo, junto com medidas de repouso, de hidratação, tende a superar a doença em cerca de uma semana. E ela é uma doença que ela também é transmitida por contato direto, então gotículas, com contato, com pessoas doentes, e também por contato indireto, tipo um objeto, uma caneta, por exemplo, que está contaminada e a pessoa pode acabar pegando através do contato indireto.
Então ainda não se tem muitos dados específicos porque não é um vírus que chama muita atenção. A gente tem muitos vírus que causam doenças respiratórias e o metapneumovírus humano ele é bem próximo do vírus sincicial respiratório, que é o vírus que causa bronquiolite. O metapneumovírus humano, ele é uma doença que na imensa maioria das pessoas ele vai ser uma doença leve. Porém, em alguns casos, como qualquer doença, podemos ter casos mais graves que vão necessitar de hospitalização e de um suporte mais intensivo. Quais são as pessoas que têm o risco de adoecer? Crianças pequenas, idosos e pessoas que têm comorbidades. Eu acho que já ficou muito claro que toda e qualquer doença ela pode ser mais grave em pessoas que têm comorbidades como diabetes, pressão alta, obesidade, problemas respiratórios, problemas neurológicos, assim como os extremos de idade, crianças pequenas e idosos. E é importante lembrar também que existe uma discussão por cima disso, inclusive sobre o que está acontecendo agora, que a gente está vivendo um momento em que houve várias medidas de mitigação de doenças respiratórias por conta do Covid e tem muitas pessoas que não são imunes mais a essas doenças, que não pegaram, não tiveram contato com essas doenças, como as crianças pequenas da atualidade. As medidas de prevenção contra a Covid, elas foram ficando mais frouxas em 2022 e muitas doenças ressurgiram, porque elas já existiam, elas estavam no que a gente chama de débito imunológico e agora ela tá aí de novo. E é por isso que parece, né, que tem aumento dos casos. Porém, o Centro de Doenças chinês diz que não há aumento de casos, diz que esses casos já são o esperado de acordo com o período endêmico em que eles estão. Então, endemia é um comportamento esperado de uma doença. Tem vários vídeos e várias coisas circulando sobre o que está acontecendo lá, inclusive muitos vídeos foram reutilizados de épocas de Covid-19, tá? Digo isso porque eu estou na rede social vizinha e a gente vê muita fake news circulando por aí. Mas hoje, em janeiro de 2025, não há motivos tão grandes para nos preocupar com isso, tanto é porque é algo que é sazonal na região da China neste momento. Quando a pessoa tiver um caso grave, quais são os sintomas esperados? Então, existe aumento da frequência respiratória, necessidade de utilizar movimentos acessórios para respiração. A pessoa pode hospitalizar, precisar de oxigênio, mas realmente não temos uma porcentagem específica, porque é uma doença que ela não tem um holofote tão grande, porque a gente tem muitos vírus que causam isso. Acredito eu que futuramente a gente deva, né, ter um olhar maior, um lance epidemiológico um pouco melhor, mas no momento não é o que a gente tem. E é importante dizer que poucos países monitoram isso, porque não é comum, como resfriado é extremamente super mega hiper ultra comum, super mega assim comum, se você nunca teve resfriado na vida, estranho, mas como resfriados são muito comuns, é difícil, e também são comuns, são leves e são autolimitados, é difícil a gente ter uma vigilância específica sobre o que está sendo causado, quais são as cepas. Geralmente a gente tem serviços de saúde sentinela, que são serviços em que esses casos podem ser investigados para a gente ter uma noção geral do que está acontecendo nesse país. Mas não é, de regra, investigar todos os casos de resfriado, e já trago um adendo muito importante aqui como médica, que isso não deve acontecer. A gente não deve ficar fazendo o panorama de PCR, investigação etiológica de todos os resfriados, senão, gente, o planeta vai acabar, acho, porque não existe recurso para isso, tá? A gente vai fazer quando houver um aumento de número de casos, uma preocupação com o surgimento de uma nova mutação, de uma nova doença, como é o que aconteceu na China, o que está acontecendo agora, e vida que segue. Já disse pra vocês, a gente tá vivendo um momento em que a gente tem muitas pessoas que são virgens de muitos contatos com alguns causadores de doenças. E aí essas pessoas, elas entrando em contato, a chance delas adoecerem é um pouco maior do que pessoas como eu, por exemplo, que eu tenho contato com gente doente todos os dias. Quando eu comecei a trabalhar como médica, eu ficava muito doente. Hoje, tô com a minha imunidade maravilhosa. Então pensa que a gente tá tendo pessoas que vieram da época de pandemia, que nasceram aí naquela época em que a gente usava máscara, que o álcool gel em toda a esquina, que tava evitando o contato pessoal, que a gente tava no momento de mitigar, de afastar as pessoas justamente para evitar a transmissão da doença. Então a gente evitou a transmissão do Covid-19, mas a gente evitou a transmissão de muitas outras doenças também. Aí, a gente tá na iminência de uma nova pandemia ou não? Então hoje, lembrando que a medicina ela se atualiza, as coisas mudam o tempo todo, mas eu fiz uma pesquisa, um levantamento na literatura sobre isso.
Hoje, o que a gente tem, né, de publicações de CDC, de alguns outros órgãos reguladores, World Health Organization, que é a OMS, não há motivo para preocupação. O risco de se tornar uma pandemia, como foi Covid-19, é muito baixo. E de acordo, né, com o boletim epidemiológico da 52ª, né, 52 semana da China, o próprio representante desse órgão disse que no momento não há emergência de saúde pública na China e também não há sobrecarga dos serviços hospitalares, como a gente tem visto alguns vídeos por aí. Provavelmente, ou a gente tem duas opções, ou eles estão omitindo algo de nós, ou são fake news. E eu sou uma pessoa bem otimista e eu tendo a acreditar que a segunda opção é a mais viável. Espero que não estejam escondendo nada da gente, porque de uma certa forma o mundo inteiro vai se comprometer. Uma coisa muito importante também é que o metapneumovírus, ele não é um vírus desconhecido, ele é um vírus que está circulando aí desde 2021, quando ele foi identificado. Então ele é um vírus que ele existe já faz tempo, inclusive existe uma teoria de que ele existe há mais de 60 anos. Então quantas pessoas no mundo já tiveram contato com o metapneumovírus? E ele tem uma distribuição muito ampla pelo mundo, então muitos locais já tiveram contato com esse vírus. E ele é um vírus que ele tem poucas possibilidades de grandes mutações. O que eu quero dizer com isso? O influenza, por exemplo, é um vírus que preocupa muito a gente, porque ele pode se mutar e fazer novas cepas e realmente driblar o nosso sistema imunológico. Já o metapneumovírus, apesar dele ser muito menos estudado do que o vírus influenza, as informações que a gente tem hoje é que ele não é tão preocupante do ponto de vista de mutação. Então não é algo que a gente fique extremamente angustiado com o surgimento e fica dando nome e sobrenome como a gente costuma dar para o influenza. E a gente tem Europa, por exemplo, também com um aumento muito grande do número de doenças de vias aéreas respiratórias, porém eles também estão passando por um momento sazonal dessas doenças. Então fica um pouco nebuloso saber se existe uma relação ou não entre essa doença e o que está acontecendo em outros lugares do mundo. E você que está ouvindo sobre isso, o que você deve fazer primeiro, né, para se inteirar sobre conteúdo relacionado a isso de forma segura, com evidência científica, se inscreve nesse canal e de outros colegas médicos também, que estão falando sobre isso. Eu tô sempre de olho, né, em notícias, em novas publicações da medicina, e por ser médica eu consigo ter acesso, né, e entender um pouco melhor o que se tratam os artigos científicos, o que eles estão trazendo, e consigo traduzir isso para uma linguagem de um público mais leigo para vocês entenderem mesmo se existe o risco ou não, o que deve ser feito, qual o tratamento. Essa é a minha função aqui, né? Eu brinco que eu tô traduzindo o mediquês para o português claro. E como muitas doenças virais, a gente não tem um tratamento específico para isso. A gente fala que é um tratamento de suporte. São sintomáticos e também tratamento de suporte, oxigenoterapia se precisar, mas a gente viu que são raros os casos. Então, não existem grandes desesperos quanto a isso. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal também, se houver atualizações sobre isso, eu vou trazer novidades para vocês. Deixe no comentário temas que você gostaria de ouvir, né, nesse canal, que eu traga a minha opinião, minha experiência, minha vivência, traga uma luz, né, para as evidências que a gente tem hoje. E muito obrigada pela sua atenção, eu acho muito importante a gente ter, né, um critério maior para olhar o que a gente vê pela internet, que a gente realmente questione, né, quem é essa pessoa que está trazendo essa informação. E eu fico muito feliz de ter tido a tua atenção até agora e de ter aqui, né, você aqui comigo para a gente aprender sobre saúde e bem-estar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.